advogado Miguel Reis, que ficámos a conhecer especialmente este fim de semana, o ato que tomou de publicar uma ata do Banco de Portugal que nos deu conhecimento de algumas decisões nos últimos dias. Porquê é que sentiu necessidade de fazer isto? Olha, em primeiro lugar porque eu ainda estou inscrito no Sindicato dos Jornalistas. Fui jornalista há muitos anos, sou advogado um bocado por acidente. Acho que vejo a vida e o mundo pelo lado do jornalismo e vejo também o direito por esse lado. Acho que as coisas mais graves que há neste país é a sonegação de informação. Sem boa informação, sem qualidade de informação, não é possível realizar a justiça, não é possível realizar o Estado de Direito, e foi por isso que eu tomei a iniciativa de fazer a publicação de uma coisa que é pública, que está acessível a toda a gente no portal da empresa, aliás, como outras atas que são muito interessantes. Por exemplo, a última ata da reunião do Conselho de Administração do Banco Espírito Santo também está lá. É muito barato, custa 50 euros e acede todo o histórico da empresa, porque o nosso sistema de registro é um sistema que tem como objetivo a transparência e a clareza. E não tem nada a ver com esta realidade de cortinas de fumo que nós vemos, infelizmente, no dia a dia. Foi por isso. E procurava informação sobre aquilo que podem ser os direitos futuros de clientes e de investidores? Eu moro no Brasil há 2 anos. A nossa sociedade hoje aqui tem uma série de advogados mais jovens e eu tomo conta dos escritórios do Brasil. Temos 3 escritórios no Brasil, um escritório nos Estados Unidos e um escritório, um support service, escritório na Índia. Na sequência da crise, eu hoje procuro encontrar clientes estrangeiros para fazer operações em Portugal. Estou relativamente, digamos, afastado daqui e fui surpreendido por este processo, este caso BES, em razão de memórias de pessoas que me telefonaram e porque se lembraram da minha intervenção em nos processos complexos de há uns anos, da PT, da PTN. Eu era advogado de um senhor muito agressivo, com quem aprendi muito, chamava-se João Rocha. Impugnei uma série de liberações sociais, de uma série de sociedades de que ele era sócio. Participei em várias assembleias do Banco Espírito Santo e agora houve um conjunto de pessoas que ficaram sem as ações do banco e que me telefonaram e eu tive que estudar isto e fiquei surpreendido porque, de facto, estava relativamente afastado, como acho que está a generalidade dos advogados portugueses, desta realidade dos mecanismos de falência que se chamam de resolução dos bancos em Portugal. Tenho andado a estudar isso nos últimos dias, tenho andado a organizar a minha equipa e a dar carinhos a essa gente que tem as mesmas expectativas que tinham as pessoas que foram expropriadas ou foram nacionalizadas a seguir ao 11 de março, porque estamos perante um processo revolucionário à l'envers, estamos perante um processo subversivo do Estado de Direito. Isto é um assalto, é um processo subversivo, manifestamente subversivo, por antecipação de uma diretiva e por má interpretação de uma diretiva que ainda não entrará em vigor só em janeiro de 2001 e isto é uma coisa absolutamente grosseira. Em janeiro de 2015. 2015. Eu tenho sobre isto. Onde é que está a má interpretação da diretiva? Aquilo que o Governo... A diretiva não entrou sequer em vigor. A diretiva não entrou sequer em vigor. Aqui, os textos são difíceis. Os textos que estão em vigor e o texto das alterações da semana passada. Sim, não, as alterações não, é o texto a última grande alteração ao regime jurídico das instituições de crédito e sociedades financeiras, que foi aprovado na sequência de uma alteração de uma autorização legislativa de 2011. Foi publicado, salvo erro, em princípios de 2012.
Portanto, será que estava em vigor? Mas agora o Governo alterou 3 aspectos Não, isso são aspectos, eu acho que são relativamente menores. O que me parece que é absolutamente inaceitável é que você tenha o confisco e não haver nenhum controle jurisdicional disto, ao contrário do processo de falência, ou processo que agora se chama de insolvência, em que há um controle de um juiz, em que é possível requerer perícias judiciais. Isto é um processo absolutamente totalitário. De facto, o DDT não é o Ricardo Salgado. O DDT hoje é o governador do Banco de Portugal, que é um regulador totalitário. Não tenho nada contra o senhor. Toda a figura da resolução é uma figura que permite tudo e que retira inclusive a legitimidade processual aos pequenos. E os pequenos é menos. Não tenho agora de memória se é 10%, se é 20%. Quer dizer, 10% num banco é muito. Portanto, a primeira coisa, de facto, eu penso que tudo isto, o enquadramento é de constitucionalidade mais que duvidosa. Portanto, é preciso estudar isso. O enquadramento da resolução, da decisão que foi tomada... O enquadramento da interpretação que se está a fazer das leis vigentes, porque a nossa Constituição não permite o confisco. Isto foi feito ao Banco do Espírito Santo, queiramos ou não, um confisco. É muito mais grave do que foram as nacionalizações do Coronel Vasconcelos. O Coronel Vasconcelos fez, ao menos, os decretos-lei, nacionaliza-se o banco tal, garante-se a indemnização. Aqui é um documento particular, não é nada publicado, é oculto, as pessoas são tratadas abaixo de cão, porque hoje até os cães sabem ler, e ninguém lhes dá a oportunidade de tomar conhecimento disto. Os textos não respeitam minimamente a dignidade das pessoas, desde logo nos anexos. Estes anexos, o que é que vai para o Banco Bom e para o Banco do Capuchinho Vermelho, ou do Lobo Mau, não é do Capuchinho Vermelho. Isto é a lógica do Lobo Mau de um lado e o Capuchinho Vermelho. Isto são coisas de milhões de euros. Mas o governador do Banco de Portugal tem ou não tem autonomia para decidir onde é que põe a barreira do que fica no Banco Bom? Tem poder para fazer isso. Agora, só que eu digo é que é um poder totalitário. E que o Estado de Direito não pode concentrar numa pessoa. Foi, aliás, a única pessoa que falou. Depois há umas pessoas que assinaram a ata, eu nunca ouvi nenhuma delas falar. Tenho o maior respeito pelos outros, o vice-governador 1, o vice-governador 2, o administrador 1, o administrador 2. Nunca ouvi falar deles. Não sou uma pessoa mal informada. Mas, de facto, aqui o cabeça de cartaz disto é um senhor que se chama Carlos Costa, que é governador do Banco de Portugal, que vem do Banco Milénio, vem de um banco privado, cuja honorabilidade não pode ser posta naturalmente em causa por ninguém, mas a gente tem que questionar porque é que foi escolhido o Sr. Carlos Costa. Tem que perguntar. E eu pergunto mais. Quer dizer, parece que... Eu pergunto mais, há uma pergunta que eu faço há muitos anos. Pagaram o Banco de Portugal aos donos? O Banco de Portugal foi nacionalizado pelo Coronel Vasconcelos. E eu nunca consegui apurar se o Estado português pagou a indemnização devida aos donos pela nacionalização do Banco de Portugal, ou se não pagou, e se há aqui uma série de... Há aqui qualquer coisa estranha nisto, porque tudo isto me parece muito estranho. Eu não vi em lado nenhum uma situação de haver um regulador que tome parte do património, o património bom. Imaginemos que é uma loja de fruta. Agarra-se na fruta boa e diz: esta fruta fica aqui no Banco Bom, que ainda por cima é gerido pelos administradores do Banco Mau. Porque ainda hoje, se for ao registro comercial, se fosse um estagiário meu a fazer isto, eu mandava-o embora. Se for ao registro comercial, vê que os administradores do chamado Banco Bom continuam a ser administradores do Banco Mau. Como assim? Mas a administração não é nova? Não, a administração do Banco Mau foi nomeada, mas não fizeram o registro. Os mesmos administradores do novo banco continuam a ser
os administradores que figuram no registro comercial como sendo administradores do Banco Espírito Santo. Ou seja, pode estar em causa a validade ou a legitimidade das decisões está em causa a eficácia jurídica das decisões que estão a ser tomadas porque está agora na administração. Das decisões que estão a ser tomadas pela administração, porque a eficácia externa dos atos sujeitos a registro depende do registro. Parece-me que isto, estando em causa de bancos, isto é de uma enorme responsabilidade. Não podemos brincar com coisas que são coisas sérias. São coisas sérias. E isso parece-me gravíssimo. Se fosse uma sociedade de 50 contos, eu não o admitia, não posso admiti-lo relativamente a um banco. Vai representar alguns destes investidores? Olha, eu tenho andado a dizer a essa gente, que são essencialmente pessoas que me conheceram dessa fase, o João Rocha, e que são imigrantes, para se prepararem para perder tudo. Que é a mesma mensagem que eu usei nos idos de 1975. O ambiente, neste momento, não é propício para a realização da justiça. Nós estamos no meio de uma crise judiciária gravíssima. Agora, isto não pode ficar assim. Isto não pode ficar assim. Temos que fazer qualquer coisa. E a primeira coisa que nós temos que fazer todos, eu, os meus colegas, não podemos transformar isto num negócio. Nós, todos os advogados, temos a obrigação de trabalhar para o desenvolvimento do Estado de Direito. Isto é uma coisa de tal modo grave que devemos empenhar-nos em estudar estes fenómenos e em procurar não sacrificar as pessoas muito mais. Eu acredito que é a própria sociedade, tal como aconteceu com a reforma agrária, tal como aconteceu com as nacionalizações, isto é uma coisa de tal modo chocante, de tal modo confiscatória, que vai ser a própria sociedade, vai ser a sociedade civil, a ver a barbaridade, ainda por cima marcada por uma lógica de experimentalismo em Portugal, que isto constitui, e para repor a ordem. Mas seguramente vamos entrar com processos judiciais e não posso dizer, ou não é oportuno dizer qual é a tipologia dos processos que vamos adotar. Mas eu gostava que sem obviamente nenhum tipo de identidade, nem nenhum tipo de dado que permita perceber de quem é que estamos a falar, mas gostava que nos desse um bocadinho do perfil das pessoas que lhe estão a pedir ajuda. São investidores profissionais? São pessoas com conhecimento do sistema financeiro? Ou são pessoas que tinham... São pessoas a quem o gerente do banco, o gerente do BES... O BES foi o meu banco durante muitos anos. Hoje não é só por uma razão. Porque acabou, eu não vou continuar a... Foi o BES, aliás, o BIC financiou o meu escritório. Eu tenho, com exceção de 2 ou 3 casos que eu patrocino contra o BES, são um especialmente recente, que agora vou ter que patrocinar contra o BES, que é retiraram da conta de uma cliente com documentos falsos a verba avultada. Portanto, isso vai cair no banco mau, é da natureza das coisas. Com exceção disso, eu só tenho bem a dizer do BES. O BES tem representantes fabulosos na imigração. Não será por acaso que a última campanha, feita pelo Cristiano Ronaldo e pela Dona Inércia, a lembrar que todos temos que regressar. Eu próprio, que sou imigrante, vou regressar num dia destes, e estavam a preparar para foi uma campanha muito simpática. Agora, portanto, um grupo são pessoas que não tinham informação financeira e que entregavam as suas poupanças nas mãos de um gestor. Não, são pessoas que acreditam dos gestores do banco. O BES nunca falhou. O BES nos pequenos relativamente... O BES tem pessoal fantástico. O BES relativamente aos pequenos investidores sempre foi um banco que funcionou muito bem. Essa figura do gerente de conta sempre funcionou muito bem, especialmente na imigração. Depois eles tinham um esquema recente que davam comissões a agentes que angariavam clientes. Portanto, havia uma onda de simpatia com o BES e que hoje isso acabou, quer dizer, o BES acabou e as pessoas estão tristes. Há pessoas que tenham ficado envolvidas nesta crise porque entraram no último aumento de capital? Sim. Há pessoas que, ainda hoje me li
recebi um telefonema de uma pessoa que me diz: pois o Presidente da República disse que eu ouvi o Presidente da República e eu fiz um investimento pequeno, graças a Deus, que os deuses vejam enquanto protegem os humanos, de 2.000 euros no dia 1 de agosto. Fiz porquê? Mas fez porquê? Porque o Sr. Presidente da República disse que era seguro. Eu digo: então, e agora? Agora, o que é que você quer? Quer que eu faça um arrolamento do apartamento do Presidente da República ali à Estrela? Não sei se é a solução. Parece, talvez seja, para se falar disto. Não sei se é a solução pragmática. Ninguém vai vender, apesar da responsabilidade que eu entendo que, à luz do Código Civil, pessoas com o relevo do Presidente da República ou do Governador do Banco de Portugal têm pelas informações que passam, que isso pode ser fundamento de responsabilidade civil. Acredita que seja possível ter uma decisão judicial a arrestar o apartamento do Presidente ou do Sr. Carlos Costa, que, aliás, não sei se tem alguma coisa em nome deles, também não tive a preocupação de ver, talvez vá haver num dia destes. Miguel Reis, muito obrigada por ter divulgado a ata e por nos ter lembrado que há esse mecanismo. Chapo da minha parte, que não me lembrei antes de si. É um direito fundamental dos jornalistas o acesso às fontes de informação. Miguel Reis, muito obrigada, boa noite.